São dois problemas em sequência, né? 7 e 8. E eles estão aqui porque eles exemplificam um tipo de raciocínio bem característico da termodinâmica clássica. Então, o número 7. O número 7 é assim. Imagina que a gente dispõe de uma máquina térmica que tem eficiência superior à de uma máquina ideal. Tá? Quer dizer, funciona entre temperaturas Tq e Tf e a eficiência é maior do que 1 menos Tf sobre Tq. Vamos supor que seja possível isso. Né? E aí o que eu quero que você mostre que se eu conjugar essa máquina mais do que eficiente a um refrigerador de Carnot, eu consigo obter um refrigerador que funciona sem consumo de energia elétrica. Esta é uma maneira, na verdade, indireta de eu provar que não é possível ter uma máquina térmica com eficiência maior do que a de Carnot. Porque se isso fosse possível, eu chegaria ao absurdo de que eu tenho um refrigerador que funciona sem gastar com tostão. Isto é absurdo, infelizmente. Né? Essa que é a brincadeira. Então, vamos fazer assim. Aqui eu vou desenhar um diagrama no qual vou representar o reservatório quente. E aqui vou representar o reservatório frio. E eu vou fazer esses dois aparelhos, a máquina super eficiente e o refrigerador de Carnot, funcionarem de tal maneira que o trabalho gerado pela máquina super eficiente é o trabalho que alimenta o refrigerador. Tá certo? Então aqui vai ter um canal pelo qual o trabalho vai fluir, vai ser produzido pela máquina e é esse trabalho que vai fazer o refrigerador funcionar. Ora, então, nessa máquina eu vou ter aqui o canal de entrada do calor que vem da fonte quente. Eu vou ter o canal de saída, que é necessário para que a segunda lei da termodinâmica seja atendida. E aqui tem o canal de saída de trabalho. Então aqui ela está recebendo Q índice Q, está despejando Q índice F e está produzindo trabalho W. Esse trabalho W vai alimentar o refrigerador. E o refrigerador vai retirar calor do reservatório frio e vai jogar calor para o reservatório quente. Então aqui está o diagrama que eu vou usar para demonstrar que se houvesse uma máquina térmica de eficiência maior do que a de Carnot, então esse conjunto funcionaria como um refrigerador que não gasta energia. Tá bom? Muito bem. Olha só, eu só representei os fluxos de energia na máquina. E nós sabemos aqui que, pela primeira lei, QQ tem que ser igual a QF mais W. Se essa máquina tem eficiência maior do que a de Carnot, isto quer dizer que ela produz o mesmo trabalho que uma máquina de Carnot, retirando menos calor da fonte quente. Então esse calor QQ que ela recebe da fonte quente é menor do que o calor que uma máquina de Carnot tiraria para produzir o mesmo trabalho. É isso? É isso que quer dizer ela ser mais eficiente que a de Carnot. Claro que, como ela retira menos calor da fonte quente, ela também despeja menos calor na fonte fria. Tá certo? O refrigerador é um refrigerador de Carnot. Então, ele retira calor do reservatório frio como um refrigerador de Carnot. E ele despeja esse calor para o reservatório quente como um refrigerador de Carnot. Ora, mas se essa máquina é mais eficiente que a de Carnot, então QQ é menor do que QQC. Certo? E, claro, QF também é menor do que QFC. Então, o resultado global disso é que, veja, essa máquina injeta calor QF, enquanto o refrigerador tira QFC. Então, na fonte fria, entra um calor, sai outro maior. Então, isso aqui é idêntico a uma situação na qual eu tenho na fonte fria um fluxo de calor que é QFC menos QF. Isso aqui é positivo. Não está havendo
saída de calor da fonte fria. Aqui está o refrigerador, que é equivalente a isso aí. Veja, ele não tem porta de entrada para trabalho, porque a porta de entrada é interna, né? Então não tem trabalho sendo usado de nada de fora. E o que ele está fazendo? Ele está jogando calor para o reservatório quente. E o calor que ele está jogando para o reservatório quente é QQC menos QQ. Que outra vez, por causa dessa desigualdade que é imposta pela hipótese de que essa máquina seja mais eficiente que a de Carnot, também é positivo. Então, o resultado de juntar essas duas peças é que eu tenho um aparelho, que é a combinação desses dois, cujo único efeito é tirar calor da fonte fria, jogar calor na fonte quente, sem precisar de trabalho externo nenhum. O que é impossível. Esta é uma demonstração por absurdo, né? Típica do raciocínio da termodinâmica. Eu suponho, por absurdo, que seja possível uma máquina mais eficiente que Carnot, e mostro que o resultado de eu supor isto como verdade me conduz a uma situação que é claramente absurda. Tá? Lembra, eu já mencionei para você em algum momento, que eu não me lembro mais qual foi, que a segunda lei da termodinâmica, antes de Boltzmann ter descoberto a conexão entre entropia e o mundo microscópico, ela tinha vários enunciados distintos. O enunciado de Clausius, o enunciado de Carnot, o enunciado de não sei quem mais. Kelvin, todo mundo botou pitaco nisso. Um desses enunciados, se eu não me engano era o de Clausius, é que é impossível eu construir um refrigerador cujo único efeito seja tirar calor de um reservatório frio e jogar calor para um reservatório quente. Isso é equivalente à segunda lei. Por quê? Porque se isto fosse possível, então seria possível ter uma máquina mais eficiente que a de Carnot. E uma máquina mais eficiente de Carnot, o que ela faz é diminuir a entropia do universo. Então as duas coisas são equivalentes. Tá? Um raciocínio idêntico, ou idêntico, muito semelhante, aparece no problema seguinte. Agora, eu suponho que eu tenho um refrigerador cujo coeficiente de desempenho seja maior do que o valor ideal. Lembra que nós deduzimos aqui que o valor ideal do coeficiente de desempenho... Lembra qual foi o resultado? Maior do que 1 é sempre menor ou igual que alguma coisa. Você lembra o que era essa alguma coisa? TF sobre TQ menos TF. E, de fato, um refrigerador de Carnot, o desempenho dele está associado com esse fluxo de energia que eu estou relacionando aqui. Né? Esse aqui é um refrigerador de Carnot. O desempenho dele, o coeficiente de desempenho dele, é o quociente entre o que eu ganho é QFC, e o que eu pago, que é W. Né? QFC sobre W. E é isso que vai dar a relação que o Caio relembrou aqui. Então, eu vou supor que eu tenho um refrigerador com coeficiente de desempenho maior que o de Carnot. Significa que, para o mesmo trabalho, eu tiro mais calor da fonte fria. Ou ainda, que para tirar o mesmo calor da fonte fria, eu preciso de menos trabalho. Tá certo? Então, o refrigerador significa que para tirar uma certa quantidade de calor da fonte fria, o trabalho que eu preciso é menor do que o trabalho de Carnot. Tá certo? Então eu vou usar o mesmo desenho. Eu vou juntar o refrigerador mais eficiente que o de Carnot com uma máquina de Carnot. Então agora isso aqui é tudo... Então eu usei mal os símbolos, né? Em vez de escrever o símbolo desse jeito, eu vou escrever agora assim. Tá? Então, refrigerador com coeficiente de desempenho maior do que o de Carnot implica que, para eu retirar uma certa quantidade QF, o trabalho que eu preciso é menor do que o trabalho de um refrigerador de Carnot. Então eu vou desenhar, vou acoplar esse refrigerador de super desempenho
com uma máquina térmica de Carnot. E vou fazer essa máquina funcionar de tal maneira que ela retire da fonte fria, ou ela injete na fonte fria, exatamente a mesma quantidade que esse refrigerador tira. Tá certo? Ora, então, eu vou usar um QF aqui. Isso quer dizer que o trabalho que essa máquina vai gerar vai ser o WC, que eu estou mencionando lá em cima, que é maior do que o W. Então, essa máquina, vou fazer isso, representar desse jeito assim. Aqui está entrando W, mas o que está saindo da máquina é maior. Então, aqui está saindo WC e aqui está entrando W. Então, a diferença entre os dois eu posso usar para alguma coisa fora. Eu só preciso de uma parte desse WC para fazer o refrigerador funcionar. Tá certo? Ora, como o WC é maior do que W, mas os dois QF são iguais, então o QQC tem que ser maior do que o QQ. Pela primeira lei. Então veja, não tem nenhum calor sendo despejado na fonte fria, quando eu juntei as duas peças. Tem o calor sendo extraído da fonte quente, porque esse aqui é maior do que esse. Então, o que entra é menor que o que sai, o resultado líquido é que sai alguma coisa. Então, sai alguma coisa e tem trabalho aqui que não está sendo usado pelo refrigerador, portanto, que eu posso usar para alguma coisa externa. Portanto, o resultado de juntar essas duas coisas é que eu consigo construir um aparelho que retira calor da fonte quente e, com esse calor, realiza trabalho. Sem despejar nada na fonte fria. Certo? Então é isso. Eu conjugando o refrigerador com coeficiente de desempenho maior do que o ideal com uma máquina de Carnot, eu obtenho uma máquina que gera trabalho sem desperdiçar calor. O que é impossível, isso é outro enunciado da segunda lei. É impossível construir uma máquina cujo único resultado seja produzir calor, produzir trabalho, extraindo calor de uma fonte quente. Logo, é impossível ter um refrigerador cujo coeficiente de desempenho seja maior que o de Carnot. Mas perceba que nos dois casos eu utilizei um raciocínio por absurdo. Eu supus que era verdade, que eu podia construir ou uma máquina mais eficiente que a de Carnot, ou um refrigerador com coeficiente de desempenho melhor que o de Carnot, e provei que a consequência de supor que isso é verdade é um absurdo. Portanto, isso é impossível. Então, repito, esse tipo de demonstração, de prova, é uma prova por absurdo, que é muito comum na termodinâmica clássica. E que a maior parte de vocês provavelmente tem pouca experiência com isso.